Mas eu queria retomar hoje, para tentar concluir, o assunto de orçamento, e então introduzir o assunto sobre dívidas. Então, hoje nós iremos nos ater a esses dois assuntos aí, tá bom? Então, pode passar para o terceiro slide. O próximo. Isso, completa os 4. Isso. Nós paramos, obrigado. Nós paramos semana passada nesse segundo slide aqui, né? Falamos o primeiro e paramos nesse segundo slide. Como nós devemos adequar o nosso orçamento? Muitos nem orçamento possuem. Outros, quando fazem, se assustam, né? Porque o número que sai extrapola o que entra. E eu queria lembrar você que o orçamento é uma ferramenta que nos permite visualizar a gestão dos nossos recursos, tanto as entradas quanto as saídas e o uso que nós temos feito dos recursos que Deus nos tem confiado, tá bom? Então, o orçamento basicamente é isso, uma ferramenta que nos permite visualizar como estamos gerindo os nossos recursos. Se a máxima do estudo de teologia da mordomia cristã diz respeito não a quanto nós ganhamos, mas ao que nós fazemos com o que ganhamos, quando estudamos especificamente o orçamento, a máxima é outra. A máxima é: gaste menos do que você ganha. Então, você precisa ir gravando aí, anotando essas máximas para cada um desses assuntos, tá bom? Então, quando nós elaboramos um orçamento familiar, nós devemos ter alguns princípios em mente. Um deles é: se for possível, aumente a sua renda. Então, você pode mudar de empresa para ter um salário melhor, ou você pode permanecer no mesmo local em que você trabalha, mas você pode fazer o dito bico, né? Alguma coisa por fora. Lembre-se que, de qualquer forma que você queira enveredar para aumentar a sua renda, Gênesis 3 nos apresenta um princípio que é fundamental quando a gente toma essa decisão. E qual é esse princípio? A renda vem por um esforço que é penoso, não é fácil. O trabalho não enobrece o homem como a gente pensa. Ele tira do homem suas energias. Desde que o pecado entrou ao mundo, nós temos agora o trabalho como sendo algo penoso, cruel. Então as pessoas trabalham porque precisam, isso é um mandato de Deus ao homem para levantar o seu próprio sustento, mas nós não devemos nos preocupar em aumentar a nossa renda ao custo e ao sacrifício da nossa própria família, do nosso próprio descanso, da nossa própria convivência na igreja ou no nosso tempo devocional com Deus. Então, essas coisas precisam ser equilibradas e ter um limite, ok? Tive um irmão em Cristo, lá em Vila Mariana, que decidiu, trabalha na área de TI, decidiu ir para fora do Brasil para aumentar a sua renda. Não é que ele ganhava mal no Brasil, ele ganhava relativamente bem, mas ele falou: pastor, eu vou fazer uma entrevista pelo Skype, uma empresa fora do Brasil, e hoje ele se encontra na Polônia, foi morar na Polônia. Hoje já está 2 anos lá, já está estabelecido, né? Mas ele, até hoje, quando eu tenho contato com ele, ele fala: pastor, aqui não tem uma igreja séria. A única igreja que ele encontrou em todo o país, evangélica, tá? Era uma igreja que se dividiu. Então, até hoje ele lamenta, ele assiste mensagens pelo site, pelo YouTube, e aí eu entrei com esse valor para ele. Eu falei: até que ponto compensa você deixar seu país, angariar um bom salário em outro lugar, mas não ter a convivência de uma igreja séria, bíblica, forte, que abençoe o seu lar. Item 2, reduza suas despesas.
No momento que você planilhar lá, e o Israel já deixou algumas planilhas no site para você também entrar e baixar, né? Você vai ver que tem coisas ali que você pode enxugar. E aí Filipenses 4,19 diz para nós: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Não está escrito que o meu Deus em Cristo Jesus há de suprir cada um dos nossos desejos. Ok? Então a gente precisa ter isso em mente. Precisamos enxugar custos dentro do nosso orçamento. Porque quando o nosso orçamento extrapola, grava uma coisa, isso significa que nós estamos vivendo um padrão de vida que nós não podemos ter. Pelo menos não hoje. Talvez no futuro sim. Tá bom? Viver gastando mais do que a gente recebe é ter um padrão de vida que a gente não deveria ter. Por isso, aulas anteriores começamos a trabalhar a questão do contentamento e do padrão de vida. Item 3, seja grato e obediente. Honre ao Senhor com as primícias dos teus bens, da tua renda. Então, seja grato, reconheça que tudo que você tem, que tudo que você possui, vem de Deus. Por que isso é importante, irmãos? Porque não raras vezes temos a tendência a colocar as despesas e a sacrificar qual parte do nosso orçamento? As contribuições e as ofertas voluntárias. Então, eu pago a água, a luz, a alimentação, meu cartão de crédito, minha viagem, meu carro, meu financiamento, e sacrifico o quê? A minha contribuição mensal, regular. Isso é um erro, que você deveria tirar de lá, é o teu cartão de crédito, é o financiamento do teu carro, porque isso demonstra também um outro assunto que nós introduzimos antes da aula de orçamento, que são as prioridades. O que nós devemos considerar importante. E aí a Bíblia nos diz o que Deus considera importante. E por último, onde nós paramos, pratique a generosidade, né? Contribuições, ofertas, também dentro dessa tônica aí. Hoje, eu quero concluir esse assunto, apresentando ainda, desconfigurou. Eu salvei com fontes, viu? Não sei porque que desconfigurou. Eu queria continuar olhando com vocês, eu vou pedir a ajuda de vocês em abrir comigo sua Bíblia em Hebreus capítulo 13, verso 5. E vamos enxergar aí mais um princípio que deve nortear a elaboração do nosso orçamento familiar. Evite dívidas. Evite dívidas. Veja, existe uma diferença, ainda que sutil, entre despesa e dívida. Despesa diz respeito às saídas normais do nosso orçamento, como água, luz, alimentação. Dívida, normalmente é utilizada essa expressão relacionada a empréstimo, financiamento, fiança, coisas dessa natureza, ok? Na aquisição de um bem que nós não temos os recursos para obter hoje, mas nós queremos ter hoje, queremos antecipar essas coisas. Quem pode ler para nós aí Hebreus 13, verso 5, para a gente poder gravar aqui no áudio? Alguém gostaria de ler? Paulinha, por favor. Não amem o dinheiro, estejam satisfeitos com o que têm, porque Deus disse, não o deixarei, jamais o abandonarei. Muito obrigado, Paulo. Olha que interessante, não amem o dinheiro, estejam satisfeitos com o que têm. Isso nos mostra que a dívida que nós contraímos, que nós, via de regra, entramos nela, num banco, no financiamento de um bem, significa dizer que nós queremos antecipar algo que queremos hoje, não é que necessitamos, é que queremos hoje, e que nós não
podemos esperar? A ideia é essa. Eu poderia ter daqui a 6 meses, mas eu quero agora, o iPhone 10. Né? Lembra que eu até brinquei em algumas aulas anteriormente de celular, e os jovens ratificaram isso aí, né? O celular é para ligar. Hoje ele virou um computador, né? Multifuncional. Ele não liga mais, a ligação dele é um acessório. Hoje ele acessa a internet, ele tira foto, ele navega no Facebook, WhatsApp, tudo mais. Então, nós queremos antecipar a aquisição de um bem, e via de regra nós financiamos, contraímos uma dívida, uma obrigação. E isso está relacionada ao quê? A uma insatisfação desse momento por eu não ter algo que eu desejo. Então, fuja, evite dívidas, saia fora dessa sedução, do canto da sereia, que vem aliciar, vem te convidar para que você venha contrair dívidas, tá bom? Você quer trocar de carro, e aí vem aquela promoção no final do ano, feirão, 0%, é mentira, nunca é 0%. Nunca é 0% de juros. Então, depois na parte B, quando a gente tiver aí os cálculos matemáticos, você vai perceber que isso tudo é ilusão, tá? Fuja de cartão de crédito. Cartão de crédito, ele pode ser uma boa ferramenta para programas de milhagens, de presentes que hoje as instituições financeiras oferecem. Mas, se você parcela, como o Israel já mencionou, você assume dentro do teu orçamento mensal uma prestação. E aí tem a mesma conotação de um empréstimo, porque é uma obrigação que você se compromete a ter todo mês de desembolso. Fuja dessas coisas. Se você quiser botar lá no seu orçamento, escola, plano de saúde, pagar no cartão, paga à vista. Você ganha ponto e era como se estivesse saindo da sua conta bancária. Né? Se você parcela, é semelhante à natureza financeira de um empréstimo. E se você atrasa, o valor dos juros é muito, mas infinitamente maior do que os juros de um empréstimo. Então, fuja dessas coisas. Pois não, irmão João? Deixa eu pegar aqui o microfone. Obrigado. O cartão de crédito é uma dívida contraída? Pode ser uma dívida contraída. Se você usa ele à vista, então é como se você pegasse todas as suas contas, né? Luz, água, telefone, e pagar à vista no cartão de crédito, não seria uma dívida propriamente falando. Mas se você parcela, aí assume um caráter de dívida que você contrai, porque você compromete uma parcela da tua renda mensal para aquilo. Me veio à memória agora um versículo bíblico, como é que nós poderíamos aplicar isso na nossa vida? Diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que devemos amar os irmãos. Essa situação de cartão de crédito, de dívida contraída, seria contrário à palavra de Deus, no caso? O próximo slide, que a gente vai trabalhar sobre dívida, eu vou mencionar esse texto aí. O que eu quero construir aqui com a igreja? A Bíblia nunca vai dizer claramente, abertamente, e eu preciso ser honesto com os irmãos, realizar dívidas é pecado. A Bíblia nunca vai dizer isso. Contrair dívidas é pecado. Mas a Bíblia vai dizer, sabe quem contrai dívida? É o insensato, é o tolo. Então, ela sempre desencoraja o povo de Deus a assumir dívida. E a gente vai usar, inclusive, o texto de Paulo também, quando ele diz a ninguém ficar devendo. Tá bom? Próximo slide a gente vai trabalhar isso aí. Provérbios 10, verso 3. Alguém pode ler para nós? Quem poderia nos ajudar com a leitura aí de Provérbios 10, verso 3? Roberval, aqui atrás. Obrigado. Confie na provisão de Deus. O Senhor não deixa ter fome o justo,
mas rechaça a avidez dos perversos. O Senhor não deixa ter ou passar fome o justo. Confie. Confie que, ainda que você possa experimentar privações, Deus nunca deixará faltar o que você necessita. Acho que foi semana passada ou retrasada, a Renata mencionou aqui para a gente, da experiência dela, não sei quantos recordam, que ela deixou, inclusive ela está lá com as crianças hoje na escala dela, dando aula, mas que ela deixou o trabalho para ficar com as crianças, e ela contou a história dela. Ela tinha uma carreira, mas eu perguntei para ela, e quanto tempo você deixou o seu trabalho? Ela tem 3 anos mais ou menos. E eu disse, faltou alguma coisa? A sua casa, a sua família? Não. Gente, é impressionante, quando a gente obedece a Deus, você não precisa ganhar 10, 20, 30 mil reais. Deus honra de uma forma que nos surpreende. Você consegue, às vezes, uma bolsa numa escola, você consegue descontos em benefícios em outras áreas, que quando você olhar, parece que são salários indiretos, e que você ganha até mais com esses benefícios do que você ganha de líquido no teu olerite lá, no teu contra-cheque. Porque Deus honra, Deus abençoa. Agora, precisamos confiar na provisão dEle. Isso não é fácil, porque isso significa cortar na pele, abrir mão de alguns luxos, que às vezes a gente nutre no nosso seio familiar. Mas saiba que a Bíblia nos diz que Deus nunca deixa o justo mendigar o seu pão, tá bom? Deus sempre sai ao encontro dele. Agora, se o justo age como um insensato, ele vai mendigar o pão sim, igual o filho pródigo, comer bolotas de porco. Por quê? Porque não foi uma questão de fidelidade de Deus, foi uma questão de insensatez humana, decisões erradas. Eu conheço pessoas que tomaram decisões muito erradas, inclusive tiveram que perder casa, apartamento para saldar dívidas. E é triste demais, irmãos, terrível, terrível. Tudo bem até aqui? Confie na provisão de Deus, Ele sempre irá sustentar a nossa vida e a nossa família. E por último, preste atenção aí, poupe parcela da sua renda. Olha que interessante, falamos sobre aumentar a renda, enxugar os gastos, sermos gratos, generosos, obedientes a Deus. Falamos sobre evitar fugir de dívidas. Também falamos sobre a confiança que devemos ter na provisão de Deus. E agora, por último, um 7º princípio que eu gostaria de encerrar essa parte é: poupe. Alguns vão ajustar o seu orçamento e vai sobrar renda no mês. Vai faltar dias. Sério, pastor, isso vai acontecer? Vai acontecer. Creia. E aí, o que eu faço? Fuja da ilusão de que, olhando o seu saldo bancário, tendo lastro lá, você pode gastar. Poupe, invista. Faça uma poupancinha. Faça uma aplicaçãozinha, guarde, faça uma gordura para, sei lá, uma surpresa, eventualmente, você ter um recurso para poder ajudar, né, aí com as suas demandas. Então, olha lá, Provérbios capítulo 30. Quem pode ler para nós os versos 24 a 28? Cadê o microfone? Está lá atrás, né? Quem pode ler aí? O Eliezer. Eliezer levantou aqui. Aí, Eliezer, por favor. Há quatro coisas muito pequenas na terra, que, porém, são mais sábias que os sábios. Olha só, 4 coisinhas pequenininhas na terra, que ensinam, inclusive, os sábios, porque são mais sábias ainda. As formigas, povo sem força, todavia, no verão, preparam a sua comida. Os organazes, povo não poderoso, contudo, fazem a sua casa nas rochas.
Os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos em bando. E o geco, que se apanha com as mãos, contudo está nos palácios dos reis. São 4 animaizinhos aí, né, de estimação. A formiga, coelho, arganazes, né? Terceiro, gafanhoto. E o quarto, geco, que é uma lagartixa. Seria mais ou menos isso. 4 indivíduozinhos que ensinam mais sabedoria do que os próprios sábios. E quando eu leio essa passagem, eu me recordo, não sei se você teve essa experiência quando você foi criança, eu tive aulas de folclore, e tive aulas também sobre contos, né? Você lembra da história do conto da cigarra e da formiga? A cigarra só cantava enquanto a formiga, olha, bastante aqui, né? Estudaram isso aí também, lembram? Então deixa eu lembrar para você como é que funciona o conto da cigarra e da formiga. Era verão, e a formiga ia lá todo dia, cortava folha, carregava, botava nas costas e ia até o formigueiro. Enquanto isso, no verão, a cigarra estava só em festa, passava a formiguinha próximo a ela, e ela zombava da formiga. Falava, para de trabalhar, cidadão, vamos curtir um pouco a vida é curta, a vida passa tão rápido, vamos dançar, vamos curtir. E a formiga, eu não posso, eu tenho que trabalhar. E ela está lá no verão, levando a folhinha para dentro do formigueiro. Formiguinha vai, formiguinha vem. Tem um belo dia, a formiguinha para e se distrai com a música. E abandona e começa a dançar com a cigarra. Mas vem a mamãe formigueiro lá, a mamãe do formigueiro, a formiga rainha, não sei como é que fala, né? A líder deles. E dá uma bronca, e ela pega rapidinho a folha e vai para o formigueiro. E a mamãe formiga diz à cigarra, você vai lamentar, porque você está brincando. Agora não é hora disso. Num belo dia chega o inverno. E o que acontece? Bate na porta do formigueiro, quem? A cigarra, morrendo de fome e de frio. E aquela formiga, que se distraiu algumas vezes com a mamãe cigarra, abre a porta e manda a cigarra entrar. E é inverno rigoroso. A cigarra agradece, mas a mamãe formigueiro diz, aqui não tem brincadeira, moleza, você vai trabalhar. Agora, durante o inverno, o que você vai fazer? Você vai tocar para a gente. E todas as formigas começam a dançar para a cigarra, dentro do formigueiro lá quentinho, garantir a sua alimentação e transformou aquilo que era prazer em trabalho. Mais ou menos isso aí que é a história da parábola da cigarra e da formiga, né? Você deve lembrar. Fato é que essa parábola, esse conto, mostra o valor e a importância de poupar, provisionar, planejar. Gente, parece uma coisa infantil, mas quantos de nós, sabendo, negligenciamos essas coisas? Na verdade, Provérbios capítulo 30, verso 24 e 28, vai falar para a gente do gafanhoto, do coelho, da lagartixa e da formiga. Precisamos planejar. A Eliezer, ainda de posse aí com o microfone, lê para a gente também Provérbios 13, 22. Provérbios 13, 22. O homem de bem deixa a herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. O homem de bem deixa herança. Para quem? Os filhos dos filhos, para os netos. Como alguém pode deixar herança? Se alguém poupa, planeja.
Irmãos, você lembra de 2 Reis, capítulo 4? Daquele episódio em que a viúva, ela recebe Eliseu em casa? O que ela fala naquele episódio? Abre lá, 2 Reis, capítulo 4. Abre lá comigo. O marido deixou um baita legado para aquela família. Sabe qual foi o legado que aquele marido deixou? Dívidas. Dívidas. E aí, a viúva diz assim: agora eu vou perder os meus filhos como escravos. Sabe por quê? Porque no Oriente Antigo, uma das práticas que havia é que, se o credor não for honrado em sua dívida, ele poderia levar filhos ou a própria família inteira como escravo, para saldar a dívida. Você vai trabalhar agora para mim, até você levantar o valor da sua dívida e eu te dar a carta de alforria. Era assim que funcionava. Lê aí para mim alguém, 2 Reis, versos 1 até mais ou menos os 5, 7. Tati, deixa eu pegar o microfone aqui. Olha só que interessante esse episódio. Já estou entrando no assunto de dívida, que é o próximo slide, tá? 2 Reis 4, de 1 a 7, mais ou menos. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, chamou a Eliseu dizendo: Segura. Que mulher é essa? Era mulher crente. Era da família dos discípulos. Era uma família crente, ok? Que negligenciou a mordomia. Continua, Tati. Clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Segura. Gente, o meu marido era temente ao Senhor, era um homem crente, mas um péssimo administrador. E agora os nossos credores vão vir aqui em casa e vão levar quem? Meus 2 filhos. Veja, uma viúva ia ser sustentada pelos filhos. Significa a morte, que se levar eles como escravo, acabou, ficou vulnerável. Continua. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a tua porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a quem estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos seus filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Obrigado, Tati. Queridos, lição principal dessa passagem: Deus sempre está disposto a fazer um milagre na nossa família. Mas para que esse milagre aconteça, eu preciso obedecer. Eu preciso reconhecer que eu falhei e ter a humildade e a disposição de reparar esse meu erro. Porque se eu for orgulhoso dizendo: não, eu falhei, mas eu não vou me rebaixar e sair aí vendendo isso, aquilo, outro, Deus não vai multiplicar. Deus não vai multiplicar. Eu me recordo que, aqui uma experiência pessoal minha,
muitos anos atrás, quando eu ainda era namorado da Glaucia, a família dela passou um grande aperto. O pai dela tinha sido diagnosticado já com a doença que ele possui, não tinha perspectiva de voltar ao mercado do trabalho, a mãe da Glaucia não trabalhava, e havia uma grande preocupação, até porque a gente ia casar, e a Glaucia é quem trabalhava e ajudava em casa nas contas. E eu disse para a Glaucia assim, o que sua mãe sabe fazer? E ela falou, minha mãe cozinha. Eu falei, então vamos vender salgadinho. E na época eu era militar da Marinha, todos os coquetéis que tinha lá na Marinha, eu comprava tudo com ela. Olha, eu quero 2.000, 3.000 salgados. E ela vendia. E a gente foi levantando recurso. O que eu quero dizer com isso? Não adianta a gente ser orgulhoso e achar que, eu estou endividado, eu errei. Sim, mas e aí? Não, então eu vou distribuir meu currículo para as multinacionais e esperar alguém me entrevistar. Para com isso. Vai à luta. Deus vai fazer multiplicar. Mas você precisa fazer como essa viúva. Dá a cara a tapa. Vai à luta. Não tenha vergonha de, trabalhar de Uber, de vender, ser representante comercial. Mas eu sou advogado, eu sou engenheiro. Cara, vai à luta. Deus vai multiplicar. Deus vai multiplicar e vai honrar. O que você não pode fazer? Cruzar os braços, desanimar e lamentar. Dinha, Zá, céus. Isso não vai te levar a lugar nenhum, só ao buraco, ok? Então agora vamos falar um pouquinho sobre dívidas. Muito bem, vamos falar sobre dívidas. Tudo bem, orçamento? Até aqui? Deixa eu introduzir então dívidas agora com os irmãos também. O que a Bíblia fala sobre dívidas? Dentro do orçamento, talvez essa é a parte mais importante que a gente precisa observar. E agora, João, um dos textos que você mencionou está aí. A gente vai ler e observar isso agora. A Bíblia não nos encoraja a contrairmos ou assumirmos compromissos financeiros. Por quê? Porque ela associa o devedor a um insensato, a um tolo. Ela não diz abertamente que todo e qualquer caso de dívida é pecado. Até porque você poderia, eventualmente, alguém da sua família, estou aqui citando uma situação aleatória, ser diagnosticada com um problema de saúde. E para aquele tratamento você precisaria ter 50 mil reais e você não tem. Não tenha dúvida que eu vou pegar num banco e vou fazer o que tiver ao meu alcance para salvar a vida do meu filho e minha esposa. Mas a gente não está falando de uma exceção da exceção, estamos falando da regra. E a regra é, aqueles que contraem uma dívida para manter um padrão de vida no qual não pode ter, é um insensato. E aí nós temos alguns textos que nos ensinam isso. Então, Romanos capítulo 13, verso 8. Já nem sei onde está o microfone, tá? Ok, Carlos, lê para a gente Romanos 13, 8. Por favor. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Não, isso é 1 Coríntios 13. O amor jamais acaba. Romanos 13, por favor. Mas é o amor que, nos une. Digo, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma. E deixa eu falar uma coisa aqui para você, olha para mim agora todo mundo. Ovelhas da Igreja Batista Vida Nova. Deixa eu falar uma coisa. Se você se compadece do seu irmão,
e deseja emprestar ao seu irmão algum valor, isso é problema seu. Se ele não te pagar, assuma o prejuízo. Se você tomar um calote do seu irmão, ou de qualquer outra pessoa, e quiser processar, romper relacionamento de comunhão com ele, você estará tão errado quanto ele. Tão errado quanto ele. E está sendo falado, ensinado e explicado a você. Não empreste. Se você quiser emprestar, empreste com senso de doar. Se vier é lucro. Ah, não, mas eu sei que ele é um crente sério. Ok, eu até nem estou duvidando da idoneidade dele, mas se ele falhar, não diga ou nutra no seu coração, ou reprove ele e rompa seu relacionamento com ele. Isso não pode se colocar no meio de vocês. Acho que eu já contei um caso aqui para os irmãos de uma pessoa que vendeu um carro para outra dentro da igreja. Aí a outra não pagou 3 prestações, depois não pagou. Aí o vendedor advogado falou, vou meter esse cara no pau e vou arrebentar com ele. Eu falei, que senso de amor cristão. Sentamos, devolve o carro, o valor que foi pago você devolve para ele e resolveu. O problema é que muitos preferem comprometer a sua própria comunhão e seu relacionamento, porque o dinheiro se coloca acima dessas coisas. Então, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, senão o... Então, eu tenho que olhar para aquele que precisa e dizer, eu estou devendo a ele amor, e não ele está me devendo dinheiro. Ok? Está claro isso, queridos? Isso é muito importante, porque isso mexe com muitas pessoas e dentro da igreja e compromete, inclusive, o relacionamento e a comunhão. 1 Coríntios 7, 23. Quem puder ler para nós aí, 1 Coríntios 7, 23. Paulo vai dizer que, em 1 Coríntios 7, nós somos livres. Livres de quê? Do domínio do pecado, porque Cristo nos comprou com o seu precioso sangue. E aí, na sequência, ele vai dizer, mas por favor, não voltem a ser escravos, porque Cristo já te libertou. Cadê o microfone? Quem pode ler? Por favor, Robival. Por preço foste comprados, não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus, naquilo em que foi chamado. Então veja, não vos torneis escravos de homens. Por que ele está dizendo isso? Porque no momento em que eu tomo o empréstimo com o cara mais rico da igreja, o Reginaldo, eu passo, amém, irmão? Toma posse. Eu passo a ser escravo dele. Eu passo a ser escravo dele. E, inclusive, dependendo desse relacionamento, vira um relacionamento de suborno. Sabia disso? Tem famílias em que o pastor pega dinheiro emprestado de ovelha. E aí a ovelha começa a manipular o pastor e a direção da igreja. Dizendo, pastor, não vai nessa direção. E o pastor se vê com uma obrigação moral, porque ele se tornou escravo da ovelha que é o seu credor financeiro. Gente, isso é muito sério. E eu falo isso, inclusive no seminário. Tem muito pastor aí enrolado. Enrolado. Seminarista, então, nem se fala. Seminarista, ele acha que por ele ser mantido, ele não tem que contribuir. Não, mas eu ganho oferta da minha igreja, eu ganho oferta da minha família, ganho oferta de alguns irmãos, então eu não tenho que contribuir com oferta na igreja, com missões, com nada. Está errado, está totalmente errado. É assim que você vai parar no ministério pastoral, ou no missionário, ou como educador cristão?
sem contribuir. Ah, mas eu vivo das ofertas. Então, oferte. Você é quem mais deveria ofertar. Porque você é sustentado por essas coisas. Não, mas eu não tenho como, porque eu tenho que pagar isso, pagar aquilo, e aí sacrifica aquele princípio que nós já mencionamos no orçamento, né? Provérbios 22, verso 7. Provérbios 22, verso 7. Esse aqui é muito claro, esse texto aqui. Olha só que interessante isso aqui. Quem pode ler aí para a gente? Cadê o microfone? A Glaucia vai ler lá atrás. Traga ele, por favor. Provérbios 22, verso 7. Olha aí. O rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado é escravo de quem empresta. O rico, ele domina e faz o quê com o pobre? Ele oprime. Ele sufoca. Né? E isso também acontece com aquele que toma emprestado. Ele passa a ser servo do seu credor. E aí, meu irmão, se você tomou emprestado de alguém, e esse credor for maldoso, ele mexe com a sua vida. Ele mexe. Ele dá as decisões no seu lugar. É como agiota. Já ouviu a expressão agiota? O agiota, ele é considerado agiota por ele manipular o percentual dos juros, né, a taxa. Que ele eleva lá em cima. Mas não é só isso. Ele manipula a sua vítima. Ele toma as decisões por ela. Cadê o microfone? Faz chegar no Eliezer ali, ó. Obrigado. Pastor, só uma questão. Dentro dessa perspectiva que nós estamos aprendendo, tem alguns amigos meus, servos de Deus também, bem temente a Deus, que trabalham em bancos, e eles têm metas para bater. E é uma loucura. Eles ligam para as pessoas, fazendo as pessoas se endividarem. Dentro dessa perspectiva, então, é errado. Com certeza. Sabe o que aconteceu uma vez com a minha sogra? Tadinha, eu estou falando tanto da minha sogra, ela não está nem aqui para se defender. Já falei muito da minha mãe, agora vou falar da mãe dos outros, né? Então tá tranquilo. Um belo dia, cheguei em casa com a Glaucia, e minha sogra estava toda radiante. E eu sei que o que eu vou falar aqui já aconteceu com vocês também, em alguma medida, pode ter certeza. Aí, olha a situação. O que foi? Ligou a gerente do banco, dizendo que o meu bem, o seu Hudson, meu sogro, por ele ser aposentado e tal, tinha um crédito que o banco está nos dando, de não sei o que lá, não sei o que lá. Gente, os bancos fazem isso, e fazem, sabe com quem? Os aposentados. As pessoas que normalmente são mais desprotegidas e vulneráveis. Você acha que a minha sogra entendeu que era um cartão de crédito, que era um empréstimo, que era não sei o quê? Não entendeu coisa nenhuma. Conheço uma pessoa que estava cuidando do pai. O pai estava com Alzheimer. E ele foi na agência bancária do pai conversar com o gerente. E falou assim, vem cá, que correspondência é essa que chegou do banco lá em casa para o meu pai? Que o seu pai pegou um empréstimo de, 3, 5 mil reais no banco. Aí ele falou, mas meu pai tem Alzheimer. Como é que meu pai veio aqui? Você acha que o gerente não sabia disso? Para bater meta, Eliezer. Para ganhar bônus. Agiu na impiedade. Agiu de forma dolosa. Agora, a maioria dos velhinhos, no bom sentido, irmãos, eles não têm informações. E aí é a hora que pega o telefone e toca e fala, parabéns, você foi premiado. Dá vontade de gravar e entrar com uma ação penal contra esses caras. É crime. 8 vezes num dia, Milton. Tá vendo como a coisa não é única? Chega aqui, aliás, deixa eu pegar o microfone aqui para o Ronaldo também.
Fala aí, Ronaldo, por favor, para gravar. Não, pastor, é só para contribuir aí. Que eu sou aposentado. Antes de eu receber a comunicação do INSS, me ligou um monte de banco me oferecendo empréstimo. Olha Nem o que INSS, eu nem sabia ainda que tinha. Olha que interessante. Chega um cara e fala assim, poxa, eu estou querendo trocar de carro. Aí chega um bancário do John Deere e fala assim, por que você não troca por um trator? Entendeu? Por que você não troca por um trator? O cara, mas pô, trator? Vou andar na cidade com trator. Cara, para você eu tenho juros de 0,5%. O cara vem calar, meu irmão. Daqui a pouco o cara chega na igreja aqui no domingo para o culto com um trator. É assim, Eliezer. É assim. Gente, seria extremamente engraçado se não fosse terrivelmente triste. Porque é assim que os bancos fazem. Fazem com meu pai lá no Rio de Janeiro, tadinho, também não tem muita informação. Fazem com o seu pai, o seu avô. Aqui, irmã Maria, o microfone, pode falar. Um dia desse eu recebi um telefonema do Rio Grande do Sul. Um dia desse não, várias vezes estão telefonando para mim. Aí ainda falou assim, me dê o número do seu CPF, os últimos números. Eu falei, por que você tem algum documento? Ele deu todos os meus dados, pastor. Onde eu trabalhei, quanto eu ganhava, tudo. Eu falei, mas como que você tem tudo isso daí? Eu te dei ordem? Ele falou, não, mas eu tenho acesso ao banco que você recebe. E deu CPF, deu RG, deu tudo. E tem mesmo. E queria que eu tomasse emprestado lá, não sei quanto. Eu falei, não, muito obrigada, eu não preciso de dinheiro. Você não está precisando de dinheiro? Eu falei, não. Obrigada. Irmã Maria, a senhora é fera. A senhora é fera. Ok, queridos, deixa eu passar aqui para o próximo ponto aqui também, por favor. Então, olha aí, ó. O que a Bíblia diz sobre dívidas? Segundo ponto aqui, ó. A dívida não considera imprevistos. Não considera. Então, ó, você fala assim, eu vou trocar de carro e vou financiar em 36 vezes. Meu amigo Danilo aqui. Aí ele fala, beleza, cabe aqui no meu orçamento a prestação fixa de R$1.000. Só que, ao longo daqueles 36 meses, o que acontece? A Samara engravida. Ó, a profeta nessa casa, irmãos? Estou dando exemplo aqui, tá? Estou brincando. Uma gravidez que não foi planejada, e a gente sabe que isso implica em custos, né? Embora não deva definir se eu devo ter filho ou não em função do orçamento, isso não tem nada a ver, infelizmente é assim que o mundo fala, mas a gente sabe que tem um custo, e Deus vai prover. Só que aqueles R$1.000 lá, que estava no orçamento, agora tem uma cifra, uma rubrica lá de despesa de, sei lá, R$500 que ele não estava contando. Ou mesmo, ao longo daqueles 36 meses que ele parcelou o empréstimo dele, ele foi mandado embora. Ou mesmo, ele morreu, e a Samara virou a viúva lá de Sarepta, lá, porque deixou dívida para ela. Imprevistos acontecem o tempo inteiro. Ou ele ficou doente, pronto, não vou matar o Danilo, que é meu amigo. Ele ficou doente, foi afastado do trabalho. Imprevistos, queridos, acontecem. Prestem atenção antes de pensar em pegar um empréstimo. Aí você vai falar assim, não, pastor, mas é tranquilo, sabe por quê? Porque agora, quando eu contrato o empréstimo, eu tenho um seguro embutido. Porque se eu ficar, como é que fala? Inútil, não, inválido, né? Aí o seguro, eu aciono o seguro e cobre. Besteira, tu vai estar pagando mais ainda por isso. De uma forma ou de outra, você só vai perder. Sabe por quê? A Bíblia associa dívida, empréstimo, fiança com tolice, insensatez. Tá bom? Olha lá, Tiago capítulo 4. Quem pode ler para a gente verso 13 a 15? 13 a 15. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos 1 ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina
que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Olha que interessante. Vocês não sabem o que vai acontecer na vida de vocês amanhã. E se você continuar lendo versos 16 e 17, na revista atualizada vai aparecer uma expressão chamada jactanciosos, que significa arrogante, aquele que se gloria de si próprio. Todas as vezes que nós desconsideramos que imprevistos podem acontecer e planejamos como se tudo fosse a mil maravilhas, nós estamos agindo com orgulho, desconsiderando que quem controla a história é Deus, e que eu e você podemos ser alcançados e surpreendidos por algum imprevisto. Vocês não sabem o que sucederá amanhã. Você diz assim, ó, eu vou sair daqui, vou para aquela cidade, lá eu vou lucrar, vou fazer renda com isso, depois eu volto, ó, tranquilo, e posso me aposentar. E Deus está dizendo, você é um bobo, um tolo, um arrogante, que acha que tem o controle do dia de amanhã. Próximo slide. Fiança. Vamos falar de fiança. E aí eu paro por aqui, para a gente ir para o intervalo. Rapidamente. Fiança. O que é fiança? É total loucura, insensatez. O irmão gêmeo de fiança é o avalista, tá bom? Tem apenas uma pequena diferença aí jurídica, mas é como se fossem irmãos gêmeos aí. Então, por favor, rapidamente, quem está com o microfone aí, leia para nós Provérbios 11, 15, vamos olhar tudo aí dentro do livro de Provérbios, depois Provérbios 17, 18, e assim por diante. Quem ficou, o microfone aqui, a Dani, por favor. Quem fica por fiador de outrem sofrerá males, mas o que foge de o ser estará seguro. Então, a Bíblia já está te avisando. Pastor, é errado, é pecado eu ser fiador? Não. Mas, se você for fiador, saiba o risco que você estará correndo. Lê de novo esse verso, Dani. Se você ficar fiador de outrem... Quem fica por fiador de outrem sofrerá males, mas o que foge de o ser estará seguro. Você vai sofrer dano. Quem que é o fiador? O fiador é um devedor indireto. É um devedor indireto. Você está contraindo uma obrigação, só que não direta, indireta. Por exemplo, um exemplo mais comum, o aluguel. Um aluguel, um indivíduo vai lá e assume um contrato de 30 meses no valor X de locação. E aí o dono do imóvel vai exigir alguém que responda pela dívida na falha do inquilino. Ele venceu 2, 3 meses e não pagou, adivinha quem é que vai pagar no lugar dele? Você, fiador. Então, não pense que fiança não é dívida. É uma dívida indireta, potencialmente, já estabelecida. E você tem que estar disposto a sofrer dano. Por exemplo, se você tem um filho, já chega aí, Ronaldo, se você tem um filho, e ele passou na faculdade, na USP, ou São Carlos, e aí você vai alugar um imóvel para ele lá, é seu filho, é uma coisa. Não estou dizendo que você deveria até mesmo ser fiador, mas se você optar, é seu filho. Você paga o preço, está disposto a pagar o preço por aquilo. Agora chega um colega e fala, aí, quebra um galho para mim? Chega um irmão em Cristo e diz, poxa, me ajuda aí com uma coisa? Você pode ser só meu fiador? Não. Com um sorriso assim, não. Por quê? Porque a Bíblia, pode dizer, estou autorizado pela palavra de Deus, a Bíblia me desencoraja a ser fiador.
eu não estou disposto a sofrer o dano. Ronaldo. E a figura do fiador tem uma característica que é bastante importante saber. Se o devedor principal não pagar e chegar à última instância, um exemplo, tá? De buscar os bens, a casa, por exemplo, do devedor principal é bem de família, não se mexe. Mas do fiador, não. Ela vai a pagamento da dívida do devedor principal. É isso aí. Esse agravante aí. Tem que estar disposto a perder até o próprio imóvel. Aliás, o próximo texto ali, a gente vai ver isso. Tem que estar disposto a entregar a sua cama para o seu credor. Vamos lendo aqui por causa do horário. 17 e 18. Ronaldo, já lê para a gente também, por favor, já que você está com o microfone aí. Provérbios 17, 18. O homem falto de entendimento compromete-se, ficando por fiador na presença do seu amigo. Olha que interessante. É o homem sábio que se compromete? É o homem segundo o coração de Deus que se compromete? É o homem maduro que se compromete? Não, é o falto de entendimento. Em outras versões vai ser o insensato, o tolo. É esse que você pode esperar ser fiador. Se você quer ser fiador, eu digo, não é necessariamente pecado, mas esteja consciente de que você poderá sofrer o dano e isso não pode comprometer o seu relacionamento com aquele que você está fiando. 20, verso 16. Tome-se a veste de quem serve de fiador ao estranho, sirva a ela de penhor, de quem dá garantia a uma mulher leviana. Até a roupa do corpo tem que ser tirada daquele que assume a fiança. Está vendo aí? Olha como o negócio é sério. E por último, Provérbios 22, de 26 a 27. Não estejas entre os que se comprometem e entre os que ficam por fiadores de dívidas, pois se não tens com que pagar, deixarias que tirassem até a tua cama debaixo de ti? Então, olha a orientação de Provérbios 22. Não esteja entre os fiadores. Se você fizer isso, além de perder tua roupa do corpo, tu ainda vai perder tua cama onde dorme. O negócio é muito sério, irmãos. É muito sério. Eu estou correndo para a gente poder concluir. 2 considerações finais, a gente sai para o intervalo. Primeira, olhe para o seu orçamento e veja o retrato do que você tem hoje no uso dos recursos do seu lar, da sua família, e ore. Veja nisso uma oportunidade de você conversar com o seu cônjuge, orarem por esse propósito em comum e corrigirem o rumo e a direção que vocês estão tomando. Veja no orçamento uma oportunidade de tomar decisões sábias. Ok? E por último, avalie o seu orçamento para que não esteja presente nele aquilo que a Bíblia diz que não deveria estar presente nele. Por exemplo, dívida. Tire. Vá ao banco, negocie com seu gerente, exclua, quite, honre e saia fora desse negócio. Paulinha. Claro. Sempre por último, né? Pode falar. Assim, teve um exemplo de uma amiga minha lá no trabalho, que o esposo dela acabou entrando nos sites de futebol, pela net e tal. Eles não sabiam do valor que isso ia acontecer. Quando chegou a fatura e tal, veio acho que 400 e pouco. Isso, foi algo que não estava previsto, nem eles extrapolou. sabiam. Isso. Eles não tinham esse dinheiro para pagar. Seria errado eles pegar esse dinheiro emprestado? Eu não sei se ela pegou com a família ou se foi no banco, sabe aquele crédito pessoal? Uhum. Foi errado nesse caso? Foi errado o fato dele ter feito assumido uma obrigação, contraído uma dívida que ele não tinha previsto. Isso já mostra que é um mau planejamento.
ele agiu impulsivamente. Ele não refletiu, ele não pensou. Então, isso já foi um equívoco. Agora, como reparar esse equívoco? Há outros caminhos. Um deles é pegando aquele ingresso e revendendo para custear e dizer, olha, eu tenho consciente que eu não podia nem estar nesse jogo, mas o meu amigo Danilo, ele quer ir, e ele não tem o ingresso, eu vou vender para ele no preço que eu comprei, e aí você paga o seu cartão, fica no 0 a 0. Outra coisa é, eu vou pegar esse dinheiro que eu preciso, com o meu pai ou com o banco. Se o meu pai pode me emprestar, eu não vou pagar juros para ele, se eu pegar com o banco, eu vou pagar juros para o banco, mas aí você já entendeu que você meteu a mão onde não alcança. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar no mês seguinte o teu orçamento e você vai provisionar lá 200, 400 reais, 100 reais, 4 vezes, não sei, que você vai ter que cortar de alguma coisa para você pagar ao seu pai ou ao banco aquele valor que você tomou emprestado. Você vai ter que rebolar aí, vai ter que fazer uma matemática. Tá bom? Você quer falar, Bia? Então tá bom. Queridos, vamos fazer um intervalo, tomar um cafezinho e a gente volta 15 minutinhos, tá bom? Se você teve dificuldade para estacionar, se você acha que tem muito barro nessa igreja, saiba que nós temos o trator exato que você precisa. Com o trator você chegaria, estacionaria, não se preocupa com a lama, com nada. Financiamos em 5 anos, só 5% de entrada. Tem um trator para todo perfil, Thomas. Tem um trator para todo perfil. Se o seu sonho é ser um trator, assim, a gente tem um lá especial para médico. O para médico, uns 200 mil reais. A gente personaliza, põe ali o loginho da ciência, da área do cara. Entendeu? Como é que é, Rodolfo? Oi? Ar-condicionado, cara, é mais confortável do que o carro que você tem, eu garanto. Entendeu? Então, você que está precisando de um trator, que não ficou feliz com o estacionamento hoje, quer chegar tranquilo de manhã, só falar comigo no final. A gente tem um jurinhos especial para você. Certo? É droga. Lembra? Esse negócio a gente tem falado disso, tá? Brincadeira, pastor, eu não faço isso não, tá? Não tenho meta lá. Não tenho meta de vender trator. Meus colegas da divisão de equipamentos têm, mas é só fazendeiro, todo mundo sabe o que faz. Trocas intertemporais. De Volta para o Futuro 2. Se você sabe do que eu estou falando. O que é uma troca intertemporal? O que é uma troca intertemporal? É uma troca entre tempos, uma troca entre momentos. Vamos falar um pouquinho sobre o que é uma troca intertemporal. Acompanha comigo aí. Você tem o objetivo de comprar um carro novo, certo? O seu carro novo... Você já tem um carro, mas você quer comprar um carro novo. Seu carro novo custa 30 mil reais, certo? E você tem 20 mil reais, mas o carro que você quer comprar vale 30 mil. E quando você avalia seu orçamento, você verifica que pode economizar 1.000 reais por mês. Olha, eu tenho 20 mil, consigo economizar 1.000. Esse cara já merece uns pontinhos, né? Porque ele já tem 20 mil, já tem cuidado bem, fez o seu orçamento, cortou essas despesas. Não, olha... Aqui em casa, conseguimos economizar 1.000 por mês. Certo? Se você consegue economizar 1.000 por mês, quanto tempo você precisa para juntar os 10 mil restantes? 10. Sei que a matemática começa a ficar difícil, mas, né? 10 parcelas de 1.000, 10 mil reais. Então, você levaria quanto tempo para juntar os 30 mil reais? 10 meses. Então, eu quero um carro novo hoje, mas eu não tenho os 30 mil, só tenho 20 mil, mas se eu me esforçar, se eu trabalhar, se eu economizar e guardar 1.000 por mês, em 10 meses eu terei o dinheiro para comprar o carro novo. Tranquilo? Muito bem. Existe uma forma de manipular o tempo. Sabe, esses 10 meses, eu, bancário, resolvo hoje para você. É mais ou menos assim, nós manipulamos o tempo aqui. Você não precisa esperar 10 meses. Existem outras fontes de recursos, existem outras formas de eu te dar os 10 mil hoje. Né? É tentador, está aqui, ó. Está aqui, está na carteira. Quer os 10, você vai lá e compra agora o carro. Tentação, hein? O pastor vem, é o bad cop, good cop, né? O pastor vem, faz tudo certinho, vem e estraga a aula dele, né? Você quer, eu tenho agora. Vai, moto nova, Filipão, 10 pau, compra uma moto nova, está aqui. Não? Não?
Então, como que a gente manipula o tempo? É só buscar em outra fonte o dinheiro. Agora, é simples assim? Não, não é simples assim. Essa manipulação do tempo tem um custo, né? Para você antecipar o seu consumo, para você fazer esse deslocamento intertemporal. Eu ia ter o carro em 10 meses, eu quero trazer o carro para hoje. Eu quero mexer com o tempo das coisas, né? Porque eu não estou satisfeito, eu não quero esperar, eu não quero quando Deus... Eu quero agora. Você tem um custo de fazer isso, e esse custo se chama juros. Juros. Essa é a palavrinha mágica, né? Se você utilizar isso, se você utilizar os juros, provavelmente, né, se você pegar essa outra fonte de recurso e pagar juros, vai acontecer duas coisas. Ou você vai pagar mais do que os 1.000 que você economizaria por mês. Então, se você vai pegar emprestado de alguém, você não vai só dar os 1.000 para ele, certo? Me dá 10.000 hoje e eu te pago 1.000 de volta. Um banco não vai fazer isso. Você possivelmente vai pagar 1.000 mais uma coisinha todo mês. Ou se você for pagar menos do que os 1.000, você vai pagar mais do que 10 parcelas. Certo? Então vai ficar bom. Você trocaria, e em vez de pagar te dou os 10.000 agora e você me dá aí 25 parcelinhas de 500. Espetacular. Bom negócio? 500 cabe no orçamento. Quais são as fontes? Não é bom negócio, tá? Por quê? Porque tem juros dentro. Quem lhe empresta esse dinheiro, no mercado vai lhe cobrar essa coisa chamada juros. É o custo de deslocar o dinheiro no tempo. Se você quer trazer para antes, tem um custo. Quanto custa isso hoje? Eu acessei o Banco Central, peguei lá a média dos 5 maiores bancos do país. Bradesco, Banco do Brasil, Santander, Caixa e Itaú. A maioria tem conta num desses 5. Vai pegar empréstimo dos 5, tem outros. Mas eu peguei os 5 maiores e eu trouxe para vocês o custo de tomar esses outros recursos. Agora, existem diferentes recursos para diferentes objetivos. Então, eu vou falar de cada um deles e como que funciona, como que os bancos te oferecem isso. Primeira opção, se você entrar lá e olhar o banco, eu fiz a média dos 5 bancos, eu quero comprar uma casa, e eu não quero esperar esse tempo. Eu quero pegar o dinheiro hoje, comprar hoje a casa e depois eu vou pagar. Quanto que o banco cobraria você por mês por um financiamento imobiliário, um financiamento de um imóvel? 0,75% ao mês ou 9,4% ao ano. Isso quer dizer o quê? O que eu quero dizer que alguma coisa custa 9,4% ao ano? Eu vou arredondar para ficar fácil o cálculo, 10%. Se você for e tomar R$1.000 no banco, né, que é o que você precisa para financiar a sua casa, e você comprometer com o banco, eu não tenho dinheiro hoje, mas eu vou lhe pagar daqui exatamente 1 ano. Você pega R$1.000 hoje, 10% daqui a 1 ano, você vai ter que pagar de volta os R$1.000 mais os 10%. Então, você vai pagar para o banco 1.100. Os 1.000 que você pegou, mais 10% sobre aquilo. Se você é bom de matemática, você deve olhar ali a taxa mês, olhar o ano, e você pensa assim, taxa mês 0,75. Aí você pensa assim, 0,75. O Israel, para sair de uma para outra, ele fez vezes 12, né? Então, 0,75 vezes 12, 9,40, certo? Não é 9,40. Porque no Brasil, a gente usa uma coisa chamada juros compostos. Juros capitalizados, ou também chamados juros sobre juros. Quando alguém no Brasil te diz que uma coisa custa 1% ao mês, isso não custa 12% ao ano. Isso custa, teria que fazer o cálculo, mas se eu não me engano, 13, alguma coisa por cento. Por quê? Porque o juros ele é calculado mensalmente. E no mês seguinte, o próximo juros calcula sobre o valor que você pegou, mais os juros acumulados. Então é assim, juros capitalizados, 1% ao ano. Né? 1% ao ano não. O Renato vem falar comigo lá na empresa. Não é assim, tá? Não confunda, não vou falar o nome da empresa. Não tem nada a ver com a John Deere, tá? Esquece isso. Tá? O Renato diz, quero emprestado R$1.000. E eu vou te pagar 10% ao mês. 10% ao mês não é 120% ao ano. 10% ao mês funciona assim, Você pegou R$1.000. Em um mês, vai dar quanto de juros esses 10%? 100. Então, a sua dívida no final do primeiro mês é
1.000 mais 100. Então, sua dívida que originalmente era de 1.000, por causa dos 10% daquele mês virou 1.100. Agora, no fim do primeiro mês, você deve 1.100. Quando você vai para o segundo mês, qual é o cálculo que você tem que fazer? Nos juros no Brasil, capitalizado é assim, você faz 10% igual, mas você faz sobre o 1.100. Não é mais sobre o 1.000. Então, no segundo mês vai acontecer o quê? 10% de 1.100. Os juros agora é de quanto? 110. Então, no primeiro mês você acumulou 100 de juros, no segundo mês você acumulou 110 de juros, porque você está pagando mês a mês. Então, agora a sua dívida era 1.000, mais 100 do primeiro mês, mais 110 do segundo, 1.210. Você vai para o terceiro mês, 10%. Não é 10% dos 1.000 originais, é 10% sobre 1.210. 1.210 vezes 10%, 121. Olha que interessante o que está acontecendo. A primeira parcela de juros foi 100, a segunda foi 110, a terceira é 121. Ela cresce, e ela não cresce só linearmente, ela cresce exponencialmente, ou seja, além de estar crescendo, em vez de estar somando só 10 e 10, na primeira somou 10, na primeira somou 11, na segunda vai somar, e vai assim. Então, quando você olhar para uma taxa de juros no Brasil e achar, 1% ao mês está legal, quando você for analisar, pensar em ano, não é só multiplicar por 12. Né? Você tem que fazer um cálculozinho exponencial, ou elevar a potência 12, se você lembra isso. Então, né, em vez de multiplicar por 12, eleve a potência 12. E aí acontece o fantástico que acontece na última linha lá, que eu já vou explicar. Então, se você for tomar um imóvel hoje, você vai pagar quase 10% ao ano de juros. Não é tão caro, não é um absurdo. Por quê? Porque o seu imóvel é a garantia. Se você não pagar, o que acontece? Uma coisinha chamada alienação fiduciária. Se você não quita a sua dívida, não pode ir lá e pegar. Ah, vai discutir se é bem de família ou não? Dá pano para manga, tá? Dá pano para manga. Não é esse negócio, até tu pagar um advogado que vai defender isso, o custo do advogado não é barato resolver esse negócio, não. E se você tiver uma casinha na praia, um terreninho, se é bem de família, explica. Por isso que é mais barato, porque o risco de quem te empresta é menor, ele cobra menos. Você quer comprar um carro, esses 5 bancos hoje estão cobrando 1,48% ao mês. Pô, 1,48% ao mês não é nada, né? Baratinho, está dado. 10 mil reais emprestados ao mês, vai dar quanto de juros? 1,48%? 148 reais, é isso? 1% de... ali é quase 2, então daria quase 220 reais, 230 reais mensais, só que isso no primeiro mês. No segundo, 240, vai virar mais 260 de juros, mais 280 e assim vai subindo. Quanto que dá ao ano? 19%. Crédito consignado, isso aqui é para privados, tá? Se a sua empresa tem convênio com o banco, e você pode fazer uma compra, e um financiamento, e o banco entrou a sua folha de pagamento, ele vai lá e tira, na hora da sua conta. Né? Você está pagando com o seu salário, então há um convênio entre a sua empresa e o banco, que antes que ele liberar o dinheiro na sua conta, o banco já vai lá e tira. Esse é o consignado. Isso. Então, existem convênios públicos, com entidades públicas, prefeituras, tal, e privados, né? Normalmente, os públicos vai ser um pouquinho mais barato, mas esse aqui é do privado. Como a maioria aqui trabalha no privado, eu trouxe esse. Se você tomar um empréstimo privado, você vai pagar 2,33% ao mês. Ou 31%. Olha que interessante, 2 vezes 12... né, seria 24. Olha quanto que está dando no acumulado lá no exponencial. Empréstimo pessoal, é aquele empréstimo que você vai lá no banco, preciso do dinheiro. O banco não te pergunta para que é, como que você vai usar, né, mas ele está te dando esse, você vai pagar 4,30% ao mês. Num mês, 4,3%. Ao ano, 66%. Então, se você pega 10 mil emprestado, num crédito pessoal, depois de um ano, você deve 16 mil para o banco. Os 10 mil mais 66% do que você tomou emprestado em um ano. Em 2 anos, é 6 mil do primeiro ano, mais 6 mil e tanto do segundo ano. Ou seja, aqueles teus 10 mil, mais 6 já virou 22 mil de dívida. Isso é que é ser escravo. Você está pagando mais juros do que pagando a dívida. O carro está velho e você vai pagar. Eu sei que muitos de nós gostam de financiar carro.
faça o cálculo, some as parcelas que você já pagou, e eu lhe garanto que você já pagou o carro que você comprou, e ainda está devendo um outro carro para o banco. Além do carro superfaturado, essa taxa No mercado de trator a gente não superfatura, né, João? Então a gente, eu não sei essas... Não, o superfatura... aí vai muito do caso, né? Mas é difícil alegar que é superfaturado, mas pode ser que seja superfaturado, né? Mas a taxa de juros é essa. Para um veículo está ali em cima, né? É menos, mas se você for fazer um crédito pessoal, vai ficando absurdo. Eu digo assim superfaturado porque o carro no Brasil é superfaturado. O preço dele é... Sim. Tem vários fatores, né? Daria para discutir essa questão do superfaturamento, porque tem empresas quebrando, né? Tem montadoras que não estão conseguindo pagar o carro e tal. Então, eu concordo que é mais caro do que fora daqui, mas o custo do Brasil é alto também e tal. Agora, que ele sai da loja, sim, está totalmente certo, né? Você sai da loja, você não vende o carro pelo mesmo preço. Você aproveita que ele é zero, você tem os benefícios dele ser zero, né? Mas um carro seminovo, às vezes, é bem mais negócio. Você já desvalorizou e tal. Não, aí que por causa da manutenção, né? Também é outra história, Mas eu queria chamar a atenção de vocês para o cartão de crédito. Com o cartão de crédito, se você fizer a compra hoje e pagar quando a fatura vencer, você não paga nada de juros. Você só usou ele como meio de pagamento. É uma conta, né? Tudo até lá não se transformou em dívida. Quando você não pagou ela, se você não pagar no dia da fatura, o banco começa a cobrar juros no primeiro dia vencido. E quanto é que é os juros que ele cobra? 11,47% ao mês. Essa é a média dos bancos agora de agosto. Peguei ali a média de quanto que os bancos estavam, fiz uma média. 11 ao mês. Exponencial num ano, 11 sobre 11, se você não pagar, sua dívida vai subir 271%. Você entende o que é 271%? 100% seria dobrar a sua dívida. Nós estamos quase triplicando. Então, se você fez uma fatura no cartão de crédito de R$1.000 hoje, e você não paga, e você ficar um ano sem pagar essa fatura, a sua dívida vai ser de R$1.000 mais 271% sobre os R$1.000. Ou seja, mais 2.700. Sua dívida foi de 1.000 para 3.700 em um ano. Fácil de quebrar o jogo. O brinquedo fica feio rapidinho, né? Entendeu? E o tal do cheque especial, né? Sabe lá na sua continha lá, né? Pô, eu tenho lá R$1.000 na conta e o banco me dá Gold, Super, Mega, 10 mil de cheque especial para tu usar quando você quer. Por quê? Porque se você usar o cheque especial, na verdade, o cheque especial não tem... Especial só para nada de especial esse negócio. Especial para o banco, né? Ele é louco de bom esse negócio, o cara diz lá, né? É o banqueiro que acha que é especial, né? Acontece o quê? Se você não paga... Alguns bancos, mas muito poucos, vão te dar ali, 10 dias, ou um dia, que você pode... Não, mas não cai nessa, tá? Se você não pagar, ele é mais caro do que o cartão de crédito. Então, ali, os dois, né? Então, gente, esse é o custo quando a gente fala de uma troca intertemporal, de antecipar alguma coisa, esse é o custo. Então, dependendo da forma que você usa, a fonte de recurso que você usa, esse é o preço que você paga por gostar do filme De Volta para o Futuro. Você quer jogar com o tempo, quer antecipar, tem que olhar, tem que ver, né? Dívida não é pecado, que bom que o pastor disse que não é pecado, porque eu trabalho em banco, né? Estaria promovendo pecado todo dia, né, pastor? Vamos lá, né? Eu acho que pode haver situações muito específicas, onde talvez seja coerente um financiamento imobiliário e tal, teria que muito avaliar o seu orçamento, né? Se eu tenho um orçamento tranquilo, você tem lá 5 mil, vou fazer um financiamento aqui que vai me custar 1.000 por mês. Acho que tem situações que você sai do aluguel, né? Teria que olhar, mas muito especificamente, sem aperto, sem nada, né? Pode ser vantajoso se você acha aquelas taxas bem baixas lá, né? Agora, deixa eu falar outro aspecto da troca intertemporal. Olha esse outro cenário aqui. Eu quero comprar um carro novo. O carro novo custa R$30.000. E eu tenho os R$30.000. Pô, então vai e compra, né? Sai correndo e compra, né? Não, olha que interessante. Você tem os R$30.000, você avalia a sua necessidade. Você fala assim,
eu preciso do carro agora, ou meu Fusquinha 75, aguenta mais 10 meses. Você tem os 30 mil reais, o carro está ali, a loja está ali, o vendedor está ali, mas você olha e diz, não, eu vou fazer uma troca intertemporal. Eu não vou comprar agora esse carro. Eu posso esperar, eu posso aguardar mais 10 meses. Então eu vou jogar o meu desejo, a minha vontade lá para frente 10 meses, e eu tenho os 30 mil. Você avalia e decide prorrogar o seu investimento, eu não vou comprar agora. Se você escolher prorrogar a compra do produto, você pode investir seu dinheiro. E vai receber o quê? Um prêmio, uma recompensa por ter postergado seu consumo. Fez uma troca intertemporal. Você jogou o seu desejo para frente, e por você ter deslocado no tempo isso, você agora ganhou uma recompensa. É o inverso do cenário anterior. Nessa troca daqui 10 meses, o que vai acontecer? Você tem os mesmos 30 mil, você vai poder comprar o mesmo carro, e vai sobrar dinheiro na conta. Ana Maria é complicado, né? Você me complica mesmo. É uma hipótese, irmã Maria, uma hipótese. Vamos lá, o carro aumentou, né? Vamos supor, a inflação no Brasil foi de 4%, o carro subiu 4%, certo? Dado que a inflação subiu. Normalmente, por a senhora ter economizado, a senhora vai ganhar mais do que os 4%. Então vai dar para pagar o aumento do carro. Quando não, carro, não vamos entrar em carro aqui, porque carro às vezes desvaloriza, né? Porque vem um modelo novo, aquele mesmo carro está mais barato. Tá? Às vezes o carro fica mais barato, porque vem outros modelos, vem mais concorrência e tal. E quando é lançamento, os caras põem o preço lá em cima depois. Agora, o fato é que há um prêmio por você ter decidido fazer. E aí eu trouxe exemplos de taxas de juros, de qual que seria esse prêmio. Eu trouxe aqui só investimentos bem conservadores, que você vai botar o dinheirinho lá, e vai estar lá, não vai ter perda, não tem risco, né? Então, um exemplo aqui, por exemplo, na poupança. Se você botar na poupança, vai ter rendeu agora, acho que essa é a data base de julho, 4,53% ao ano. Então, se você botou lá os 30 mil, né? 4%, né? 10%, 3 mil, 1.500, né? Oi? 120, estou ouvindo de cálculo aqui, caramba, no bancário, né? Não, se for 30 mil aplicado a 10%, dá 3 mil, certo? A 5% dá 1.500 no ano, é isso, certo? Então, 1.500, um pouquinho menos de 1.500 vai dar ali. Né? Então, você, ao final de 12 meses, você vai ter 31.500. Pode ir lá comprar o carro e ainda sobra um dinheirinho, né, para fazer R$1.000 mais alguma coisa. Ou seja, a troca em temporal, o seu custo que era no financiamento, virou uma vantagem, virou um rendimento. Se você botar num fundo de renda fixa, milhares... tem milhares de fundos e cada banco tem a sua. Então, eu peguei uns bem conservadores lá, sem risco, sem nada. Vai render 5,66. Oi? Boa! Os R$1.000 que o cara tinha no orçamento, também pode entrar aqui. Ele vai economizando mais, né? Eu nem botei os 1.000 aqui, mas é fato. Se ele fez lá, ele tinha 1.000, no final ele vai ter os 30, mais os 1.500 dos juros, mais os 1.000 que ele guardou por mês, ou seja, mais 12 mil. Verdade, é outro aspecto. Muito bem lembrado, irmão Paulo. E uma LCA, uma letra de crédito agroindustrial, né, do setor agrícola. Não tem nada a ver com a gente. Mas é bom dessa que ela não tem imposto de renda. Então, ela é isenta de imposto de renda, que nem a poupança também é. Né? Mas ela rende 6% no ano. Agora, olha que interessante. Se você deixa seu dinheiro no banco, você ganha 6% na melhor das hipóteses. Se você usa o banco, você paga 9,40 na melhor das hipóteses. Qual é a matemática aqui? É assim que os bancos funcionam. Os bancos remuneram o dinheiro de quem deixa lá e cobram os juros para quem ele empresta. Essa diferença é a lucratividade dos bancos. Então, eu pego emprestado, né? O João deixa o dinheiro aqui comigo, eu vou pagar para ele, ele fez um investimento comigo, eu pago para ele 6% ao ano, e eu vou lá e empresto para o pastor Roni. Não, pastor Roni não, porque ele não vai fazer a dívida. Milton, vai? Vamos, Milton. O Milton vai. Milton.
Alguém aqui vai tomar uma dívida depois da aula de hoje, caramba? Eu vou lá e faço a dívida, e aí eu empresto para esse cara que vai me pagar 9,40. Claro que o banco tem que lidar com esse risco, porque tem o risco do cara não pagar os 9,40, como acontece algumas vezes, e eu tenho que honrar o investimento do João. Então, por isso que há essa diferença. Essa diferença é para bancar as perdas dos bancos, né? E ainda dá lucro. Tem que dar. Então, os bancos calculam um percentual de perda lá. Olha, historicamente, com cartão de crédito, o banco perde 5%, 10%. Por isso que a taxa de juros vai lá para cima. Perdão, eu estou falando aqui e não estou mudando ali. A diferença, né? Para você ir num banco tomar emprestado, você vai pagar tudo isso. Para você receber no banco, no investimento, você só recebe isso, né? Mas ainda é melhor. Então, essas são as trocas intertemporais. Só queria falar disso. Então, esse é o custo do dinheiro no tempo, quando você decide usar ou decide não usar. Eu queria falar rapidamente sobre dívidas e como tentar sair delas, né? Você pode projetar, Thomas? Existe um site muito legal chamado ganancia.com.br. Esse é de um conhecido meu lá do Palavra da Vida. Nós somos colegas na faculdade, Marcos Fink, né? Fomos na mesma turma. E ele desenvolveu o site e tal. E eu extraí de lá alguns princípios. É muito que eu ia falar mesmo. Mas eu só dei uma invertida um pouco na ordem que ele propõe lá, né? Então, esse material vai estar no site, você pode ler com calma, né? Mas a principal coisa é ore. A gente acabou de ler 2 Reis, né? Deus pode agir de imediato. Você está em dívida. Estou endividado, estou devendo. Como que você resolve essa parada? Primeiro ore, coloque diante de Deus, peça sabedoria, né? Como fazer, o que fazer. Deus pode agir de imediato, como no caso da viúva, ou Deus pode agir durante o longo do tempo, com a sua obediência, né? Ore. Segundo ponto, aliste suas dívidas. Entenda quais são elas. O problema de um endividado, normalmente, é que ele não sabe o tamanho do problema. Ele deve para o banco, deve para os pais, deve na Renner, na C&A, na padaria, sabe? Porque a dívida é uma bola de neve. Começa a dever em tudo que é lugar. Então, aliste. Faça uma ordem. Saiba com precisão quanto que eu estou devendo. E não só o quanto que você deve, quais são os juros dessa dívida. Eu estou devendo no cartão de crédito? Os juros, 300%. Né? Eu estou devendo no financiamento imobiliário? Juros, 9%. Mais uma multa de 2% que o banco cobra, sabe? Conheça a sua dívida. Estou devendo na padaria, R$150, né? Estou devendo na Renner. Faturinha do cartão da Renner vem com juros quando está atrasado? Pessoal, já usaram, né? Os caras assim é que já usou, né? A fatura, valor da compra R$100, valor dos juros, 143. Saiu caro aquele jeans, né? Então, aliste suas dívidas, conheça bem os detalhes de cada um, saiba o número de parcelas. Estou devendo ainda 35 parcelas do carro. O cara fez em 36, né? Acontece. Agora, estabeleça a prioridade. Quem que eu vou pagar primeiro e por quê? Qual que você deveria pagar primeiro? Oi? Juros mais... Paga o trator. O trator é baratinho. Viu, pastor? Vai dar rolo esse negócio. Entendeu? Juros de trator é barato, se você é agricultor, tá? Aí, atrapalhou a aula, Reginaldo. Priorize. Qual é o seu primeiro? Quem que você vai pagar primeiro? Eu diria sempre, pague os juros mais altos, mas às vezes o cara tem 30 dívidas. E tem, assim, dívidas de 10 mil, 50 mil e dívidas de 150, 200. Às vezes dá um senso de realização. Sei lá, já estou andando no caminho, se você vai lá e quita os penduricalhos, sabe? Paga essas pequenininhas aqui, já fica bem resolve a sua dívida, porque, na verdade, a dívida, você é mentiroso, né? Você disse para alguém que você ia pagar e não pagou. Tem um monte de pecado por trás de não pagar uma dívida, né? Você mentiu, você enganou, você não cumpriu sua palavra, sabe? Então, vai lá e, se tem várias pequenininhas que dá para resolver jogo rápido, até mesmo não tendo, mas vai, honre essas pequenininhas, dá para priorizar, mas, sem dúvida, a principal questão para sair da dívida é, qual é a dívida que mais me cobra juros? Qual é a dívida
que mais pesa no meu orçamento? Onde é que isso está pegando? Se possível, renegocie suas dívidas. O que é renegociar? É você sentar com o seu credor, para quem você deve o dinheiro, e bater um papo com eles. Cara, estou quebrado, quero te pagar, me ajuda. A maioria dos bancos vai ter essa conversa. Você chega no seu gerente. Outros bancos talvez não tenha no início, mas aí quando o negócio começa a degringolar, né, fica confusão, uma hora o banco vai dizer assim, não, melhor receber 10% que não receber nada. Então, uma hora vai conversar com você. Agora, tome a iniciativa de renegociar. Estou devendo, né, e não tenho como pagar. Eu lá sou responsável na empresa por renegociar dívidas de clientes inadimplentes. Então, ouço de toda a história. Cara, que o pai morreu, a mãe morreu, né? Morreu todo mundo. Mas morreu de novo sua mãe, cara? Já tinha morrido, está aqui no histórico. Às vezes o cara morre 2, 3 vezes, a mãe do cara. Né? Mas tem os casos verdade, tem os casos que a gente vê verdade. Realmente a gente fala com o cliente, fala com quem mora na vizinhança, fala lá com o concessionário, olha, realmente o pai morreu, eles ficaram sem recursos, tal. Cara, nós renegociamos. Olha quanto que a senhora tem, quanto que dá para pagar, joga lá. Então, tente renegociar com o credor. Por exemplo, você está com dívida no cartão de crédito, uma coisa que você pode tentar fazer é trocar a dívida. Bom, eu posso sair de uma dívida de 300% de juros ao ano e pegar um empréstimo pessoal de 60%. Não é bom 60%, mas é muito melhor do que os 300%. Então, saia de cartão de crédito, cheque especial, corte eles, né? Não adianta renegociar a dívida e continuar com o cartão na carteira. Você tem que cortar o cartão em 3 partezinhas, 3 é o ideal. Não, né? Você joga no lixo, certo? Não usa mais cartão de crédito. 3 é mais difícil construir, né? Porque o cara vai lá e colar com 2, tá? Mas joga fora o cartão, né? Né? Busque os melhores prazos e juros. Então você sempre pode tentar renegociar. Se teu pai pode te ajudar, vai nele, cara. Né? Se você tem, né? Pai, resolve aí. Mas se o Lucas fizer isso, eu mato ele daqui uns anos, certo? Tente renegociar. Agora, você também, se o teu credor está inflexível, você pode tentar com outros bancos. Você pode tentar com outro credor. Né? Hoje existe uma coisa chamada portabilidade. Já usou, né, Milton? Tá sabendo? Portabilidade. É isso aí. Você chega num banco. Brincadeira. Ai, que coisa. Desculpa, Milton. Eu tive que falar. Portabilidade. Você pode ir num banco e pedir a transferência de sua dívida para outro banco. Um banco nunca quer perder você, porque junto com a sua dívida vem sua conta corrente, seus investimentos, os boletos que você paga no banco. O banco ganha dinheiro com tudo isso. Então o banco adora ter cliente, porque cada coisinha que você faz no banco, o banco está ganhando. Pagou um boleto de outra coisa na tua conta, o banquinho vai ficar um fizinho para ele lá. Entendeu? Então ele quer ter essa relação. Né? Por isso que eles falam de relacionamento e tal. Porque é isso, ele quer que você use só o banco. Então quando você fala lá, ou você renegocia minha dívida, ou eu vou pedir portabilidade, às vezes rola uma negociação. Claro, saiba que tem algum outro banco querendo aceitar você com a sua portabilidade. Fala com outro banco antes dessa conversa, né? Vai lá, olha, eu sou cliente do banco A, você vai lá no banco B e diz, estou pensando em trazer para cá, eu tenho uma dívida, os caras não estão querendo negociar comigo lá, posso trazer para cá? Que juros você me oferece? Que condições você me oferece? Para eu poder reduzir o meu endividamento lá, né? Não que você vai reduzir o endividamento, você vai reduzir juros, você vai melhorar o prazo. Às vezes você está com uma dívida que você tem que pagar R$500 todo mês. E não bate no seu orçamento. Mas você consegue renegociar ela e trazer a parcela de 500 para 200. Bom, isso é bom até um certo ponto, porque isso melhora o teu orçamento, vai fechar o mês. Mas é ruim porque quanto mais prazo, mais juros você paga. Então não pense assim, a dívida agora baixou de 500 para 250, resolveu. Bom, resolve a liquidez do seu mês. O que entra e o que sai, fecha, o que é uma boa coisa. Mas o custo de fazer esse deslocamento intertemporal tem o seu preço, está muito bem precificado. Certo? Mas antes, um orçamento fechando e pagando suas dívidas, do que aquela esculhambação, que você não paga nada e não resolve nada, as coisas só pioram. Então, é uma forma de tentar resolver o orçamento, parar o vazamento, para daí tentar resolver. É o custo que você vai pagar por não ter administrado.
certo? Não administrou bem no início, não cuidou bem, né? Antecipou desejos, aí você vai ter esse custo. Então, aliste seus compromissos, tente renegociá-los, tente transferir para outros com melhores condições. Terceiro, já falamos aqui várias vezes, faça um orçamento. Como que as dívidas vão ser pagas, né? Identifique e defina quais despesas podem ser reduzidas e eliminadas. Você está com dívida? Você tem que cortar despesa. Acabou a Netflix, acabou a internet. É o jeito, não tem. Você tem que, as entradas tem que sair, tem que sobrar, senão você não vai pagar suas dívidas. Entendeu? Acabou o cineminha, não tem cinema, pipoca, nem pensar, pipoca. Eu compro o saco, né? Deixa para lá pipoca. Freie seu impulso de gastar. Olha que interessante. Eu estou devendo para todo mundo. E onde é que eu vou passear no sábado? Shopping. Cara, você não tem dinheiro. Você está endividado e você vai passear no shopping. Olha o racional do cidadão, né? Não faz sentido. Você vai lá no mundo que é feito para você gastar. Olha essa promoção, desconto. Cara, não vai no shopping. Não vai no shopping. Hã? Uma paz. Ai, tão bom aqui no shopping, não pode comprar nada. E vai e gasta, né? Não faça isso, né? Não vá passear no supermercado. Tem gente que adora passear no supermercado. Vai em cada corredor do supermercado. Né? E quero ver essa promoção, né? Aí ver aquelas coisas lá, como é que é lá no Pão de Açúcar, lá o cliente mais. Olha aqui. Vai, Paulinha. Vamos lá. Paula. Bem rápido. Seria errado a gente estar endividado. Tu já está endividado? Não, Tá errado. está endividado. Tá errado. Não, é para poder pagar as dívidas. Eu fazer um empréstimo para poder pagar as dívidas, e esse empréstimo seria de acordo, as parcelas desse empréstimo seria de acordo com o que sobraria do meu salário para pagar essas dívidas. Ótimo. Isso assim, daí dá. ótimo, vamos lá. Está errada a dívida, o começo, mas agora nós estamos falando de sair da dívida. Então, você vai pagar todas essas dívidas e vai fazer um empréstimo. Assim, tem que ver muito o caso, tá? Você está pagando juros nessas dívidas? É dívida para quem? É do que é? Né? Porque daqui a pouco você está devendo alguém, está devendo R$150 para alguém, mas você vai lá e fala com a pessoa, ela te diz, não, olha, me paga em 3 de 50, não precisa me pagar juros em nada. Por que você vai fazer um empréstimo e pagar juros se aquela pessoa está disposta a te ajudar? Ou depende, não, você já está com dívida, já está pagando juros para banco, para loja, para outras coisas, aí essa troca pode ser uma coisa boa se você está baixando. E claro que o ideal é que caiba no seu orçamento. Não é errado, nem certo, mas tem que ver cada situação, né? Depende de para quem que você deve, qual juros que está sendo pago. Por isso que o passo anterior é aliste suas dívidas. Entenda o que você deve, para quem que você deve, e aí você pode olhar para aquilo e dizer, como é que eu posso ficar numa situação melhor? Como é que eu posso pagar menos juros? Né? Eu acho que essa seria a ideia. Compartilhe com sua família, tá? Às vezes o pai centraliza o negócio e eu fiz a dívida, a Tabita não sabe, né? O cara quer esconder, né? Jogou no sitezinho lá, comprou um appzinho e tal, sabe? Para endividar, né? Não compre apps, você deseja. Não, pode comprar, bobagem. Mas, compartilhe, porque o orçamento é familiar. Se você tem que cortar, se você tem que economizar, se você tem que fechar as torneiras, a família tem que estar junto, né? Tem que baixar o preço da água. O pessoal não sabe nem por quê. Não, nós estamos endividados, nós temos que cortar, tal. Banho agora 2 minutinhos. Abre, molha, né? Essa boa sai, acabou. Entendeu? Mas cara, não sei vocês, mas lá em casa tem 6 tomando banho. Conta de água, conta de luz, né? E aí os moleques adoram cantar no chuveiro, pastor? Esquece, entendeu? Mas você tem que cortar a despesa, você corta tudo, cara. Compartilhe com a sua família. Aliste o total dos seus bens, passo 4. O que eu tenho? Quais são nossas posses? Para que você vai alistar seus bens? Porque muitas vezes, para sair de dívida, você vai ter que se desfazer deles. Né? Faça uma lista de cada item que possui. Casa, carro, mobília, videogame. Videogame vende rápido. Entendeu? A gente casou lá em casa, precisava de dinheiro para a lua de mel. PS3 marchou, gurizada. Entendeu? Mas não era dívida, tá? Era planejamento. Claro que a primeira viagem que a gente fez para o exterior depois, PS4. Né? Videogame mais novo e tal, por aí vai. Certo? Avalie a lista completa para determinar qual poderia ser vendido para pagar suas dívidas. Bom, dos bens que nós temos, quais nós podemos vender?
Às vezes você tem um terreninho, às vezes você tem, né, a casa na praia. Cara, não tem mais casa na praia, vende a casa na praia. Ou às vezes você está numa casona, dá para baixar a casa. Sempre dá para baixar a casa. Entendeu? Dói. Esse é o custo. Esse é o custo. Pense muito bem, né, pastor, antes de entrar na dívida. Porque se você entrar, não tiver condições de honrar, vai ter custo. Estabeleça um programa de pagamento a cada credor. Então, se eu sei o que eu tenho que pagar, eu sei como nós vamos fazer, você fez o orçamento, você sabe o que você vai vender, você sabe o que você vai mudar no seu dia a dia, você sabe quando você vai economizar, tá, legal, para quem que eu vou pagar primeiro e por quê? Então, agora vamos pagar o credor A, o credor B, o credor C, tantas parcelas, faz um plano, você sabe o que você está fazendo para quitar, né? Seja paciente, metódico e persistente, é verdade, seja longânimo, né? Você não vai quitar esse negócio em um mês. Né? Não vai, a não ser que seu orçamento seja tão ruim, que você estava gastando com tantas coisas que não precisava, que num mês você resolve. Mas a maioria de nós, quando chega nesse ponto, você vai levar um tempo. 2, 3, 4, quem sabe 5 anos. Então, por isso que o plano é importante. Porque se você sabe para quem que você vai pagar, você está indo, você vai ver essas pequenas realizações. Olha, não, a gente quer ser obediente a Deus, nossa meta é pagar tais e tais parcelas esse mês. Você vê essas coisas acontecendo, você vê que está sendo obediente, as coisas funcionam, isso vai alegrando seu coração. Não desista, né? Que mais? 6, considere aumentar seus rendimentos, exatamente. A conta não está fechando, né? Você está endividado? Procure um emprego adicional, um trabalho adicional, uma renda adicional. Acho fantástico quando as meninas estão aí vendendo, né, docinho, né, brigadeiro, né, razões pessoais, né, mas, cara, é uma forma de buscar renda. Vai cá, tem que complementar, está faltando, quero viajar, né? Tem que complementar, não tem vergonha, né? Esse negócio, já fui gerente de banco, não posso fazer nenhum outro trabalho agora, não existe, você corre atrás, né? Decida utilizar a sua renda adicional para quitar as dívidas, não para gastar mais. Às vezes esse cara tem uma renda adicional, em vez de ir lá e quitar as dívidas, não, agora podemos voltar aí no cinema. Não é. Você está invertendo prioridades, como a gente já falou, né? Você está abrindo mão do seu tempo, ficando mais cansado. Ganhe uma quantia adicional sem prejudicar seu relacionamento com o Senhor e sua família. É isso aí mesmo. Então, prioridades. Não acumule novas dívidas. Esse eu acho que é uma das maiores dificuldades de quem está endividado. É porque é um hábito, o cara se acostumou a viver acima do padrão dele, ele vai sempre acumulando mais e mais. Então, quebrar isso aqui é uma das coisas mais difíceis para quem está endividado. Para de fazer nova dívida. Por isso que a gente fala, corta o cartão de crédito em pedaços. Liga para o banco e diz, fecha a minha linha de crédito, eu não quero mais. Né? Não crie formas de fazer. Compre só com dinheiro, sabe? Pare de fazer novas dívidas. Pague com dinheiro ou cartão de débito no ato da compra. Não tem, não compra. Bem simples assim. É uma forma de sair da sua dívida, né? Já falei, destrua seus cartões de crédito. Os cartões de loja também, né? Cartãozinho da Renner, cartãozinho da C&A. Desculpa se alguém trabalha aí nessas empresas, mas nada pessoal, certo? No áudio pode acontecer de alguém estar ouvindo, não é nada pessoal. Né? Mas cara, não deixe margem para você poder gastar e fazer novas dívidas, né? Seja satisfeito com o que tem. Não se exponha à tentação, né? Não seja persuadido pelo mundo e a propaganda, é isso mesmo. Você vai para um shopping, o lugar, olha o nome do lugar, né? Shopping, compras, comprando. Você está indo lá para ser incentivado a fazer compra. Né? Você vai no supermercado, você vai na Havan ali, né? Vamos lá ver a Havan e tal. Mas é isso, evite se expor a isso, evite passeios, idas desnecessárias a esses lugares. Vem aqui na igreja, na piscina. Acabou a piscina, vem jogar um rugby aí, agora dá para jogar um negócio diferente aí, entendeu? Vem no grupo de jovens. Evite centros comerciais, lojas. Ao fazer compras, faça uma lista do que é essencial e restrinja-se a ela. Por isso que a Tabita faz compras lá em casa. Eu não cumpro a lista. Né? Tu quer isso? Eu chego com 5 coisas em casa. Então, vai no shopping, ou vai quem faz as compras, quem tem mais autocontrole na família. Tabita vai, ela sabe que a tarefa missão dada é missão cumprida. É leite, carne e é isso. Sem passar no corredorzinho do chocolate, com do refrigerante, entendeu? Faça uma lista, restrinja, nós precisamos do
do pão para essa semana. É isso aí que nós vamos comprar. Isso é legal. Não sei se ainda existe, né? Mas sabe os livrinhos de Avon? Natura, é isso aí mesmo. Os livrinhos de Avon. Desculpa se uma irmã vende, aí nada pessoal de novo. Certo? Tupperware, diz que bomba Tupperware aqui na igreja, o negócio é fantástico, né? Mas, se você não está em condições, se você está saindo de dívidas, cara, essa não é a leitura mais indicada para você. Não gaste seu tempo lendo o livrinho e cultivando, né? Vou comprar esse Tupperware aqui, mega, sei lá o quê, sabe? Tá? Não faça isso, né? Navegar em site, não fica no site da Amazon, né? Ou no site, sei lá, de qual que você gosta de olhar, né? Não é lugar, meu. Você não fica cultivando desejos desnecessários. Assistiu o quê? Shoptime? Shoptime não, esse aí é muito ruim, esse aí, Polishop, tá louco. 52 vezes de 99,90, é isso aí mesmo. Evita isso. E não se exponha a mídias comerciais, né? Cuide com sua exposição, você vai ficar se expondo a essas mídias. O mundo é preparadinho para fazer a gente querer comprar mais e gastar mais, então evite esse tipo de coisas, tá? Seja satisfeito com o que tem. E sim, o último passo aqui é realmente mude seu padrão de vida. Às vezes, para sair da dívida, você vai ter que mudar seu padrão de vida. Você vai ter que sair da casa que você vive para uma casa mais simples. Sim, nada de errado com isso. Só o meu orgulho. Seja humilde, poxa. Eu tenho que sair da dívida, fiz errado, vamos resolver. Vendo a minha casa e vamos morar de aluguel bem baratinho, onde Deus permitir. Difícil, né? Mas é o jeito de sair, se você realmente quer sair da dívida. Troque seu carro. O carrão zero, que você está andando ali, sentado num boletinho lá, né? De 25 boletos que você tem que pagar. Vende o carro, compra o carro que Deus está te dando. Não tem carro? Vai de Uber. Quem é do Uber aí? Propaganda, hein? Merchan aqui e tal. Entendeu? Não é? Isso é verdade. Se você botar na ponta do lápis, olha só, se você botar na ponta do lápis, quanto que você gastaria de Uber num ano para tudo que você faz, ou num mês? E quanto custa ter um carro? Olha, estou para te dizer que é mais barato o Uber. Se você botar manutenção, que a gente não põe na conta. Ninguém põe manutenção na conta, só quando dá ruim, né? Aí não tem dinheiro, é óbvio, né? Entendeu? Põe manutenção, põe imposto, põe seguro, que é o que deveria ter. Qual é o problema do Uber? O Uber não está onde eu quero, a hora que eu quero. Bom, de novo, muda seu estilo de vida, se adequa, vai de bike. Por que não, né? Perde a barriguinha e tal e já economiza, né? Por que não? Gente, para sair de dívida, para sair das dívidas, a mudança do estilo pessoal, do estilo de vida seu e da sua família, tem que acontecer. Diminua suas despesas de modo significativo para se limpar das dívidas. Mude-se de casa ou tenha um carro mais simples. Reduza o valor do seu financiamento, do seu aluguel, da sua prestação. É simples assim. É só querer fazer, né? E, de novo, não desista, né? Não pare até alcançar o objetivo de viver sem vidas, para agradar a Deus isso, né? Então, de novo, é um processo às vezes longo, demorado, dependendo da situação, do quanto que você está devendo, mas tem que ser persistente, tem que ficar nele, né? É um trabalho bem difícil. Mas quando você sair dela, você vai entender o que é qualidade de vida. Você vai dormir tranquilo. E primeiro que você está em obediência a Deus, né? Esse deveria ser o maior foco, né? Mas você não vai ser escravo, né? Quem está endividado sabe o conceito de escravo, né? Algo que não sai da sua mente, que não sai do seu orçamento, que você, estou trabalhando aqui para pagar juros. É isso mesmo, entendeu? Ok? Então aí 10 dicas para sair de dívidas, tá? Tá tudo no site. Se você, por favor, precisar ajuda, a gente pode ajudar, tá? Então, estou com uma situação complicada, quero compartilhar, quero pedir ajuda, fala com a gente fala com o pastor Roni, comigo, né? A gente pode ajudar. Ô, João. Essa parceria com bancos seria um mal necessário, um bem necessário, e dá para viver sem essa parceria no mundo atual? Para mim, banco é uma ferramenta. Você pode usar para o bem ou para o mal, né? Como um carro, você pode usar para servir, pode usar para não usar. Eu acho que facilita muito a vida se você sabe usar bem.
Você tira vantagens deles, né? Por exemplo, essa troca intertemporal a teu favor, você não consegue fazer sozinho. Você tem seu bom orçamento, você consegue poupar. Se você não tiver um banco onde investir seu dinheiro, você não vai ganhar com isso também. Então, bem usado, eu acho que serve bem. Dá para viver sem? Claro que dá. Mas hoje está ficando tão tecnológico, né, tão integrado as coisas, que às vezes é difícil pagar umas coisas, né? Você vai ter que ir lá na loja pagar, você vai ter que ir na loterias pagar, né? O mundo hoje dá para viver, acho que dá, né? Acho que dá, mas é difícil assim, porque tem muitas facilidades também, né? A instituição é expert na obtenção de lucro sobre o cliente. É. Dá para a gente reverter isso? Sim, dá. Por exemplo, você tem bancos hoje que não te cobram mais tarifas para ter conta corrente. Então, usa esse banco. Tem banco que todo o dinheiro que está aplicado lá na conta, ele está remunerando todo dia para ti. Então, em vez de pagar uma vez ao mês, ele todo dia está rendendo. E você não paga nada para ele. Que banco é esse? Offline. Por exemplo, os bancos que eu estou falando aqui, por exemplo, são bancos digitais. Pesquise aí, bancos digitais. Banco Inter... nada a ver com o Internacional de Porto Alegre, tá? Banco Inter, Nubank. Alguém tem outro? Neon. Então, os grandes têm que cuidar um pouquinho, não vou levar para o lado pessoal, ainda bem que não gravou aqui, não sei se deu para ouvir o nome do banco, mas tem que olhar, porque às vezes o banco grande, o que acontece? Está acontecendo a competição desses pequenos agora. Então, eles estão tendo que reagir. Aí, o que ele está fazendo? Agora tem aqui uma conta zero. Realmente é zero? Ou daqui 12 meses vai ter uma tarifinha? Isso tem que cuidar. Então, hoje você pode usar o sistema bancário, todos os serviços, sem pagar R$1 para eles. Né? Você pode emitir boleto, você pode fazer transferências, você pode pagar suas contas, fácil, rápido, sem estar pagando nada para o banco. Ou pagando pelo serviço que você realmente quer usar. Olha, tem um serviço, eu quero usar, é justo, não é, você paga, né? Sem aquela questão de uma tarifa escondida, um juros escondido, né? Eu acho que é isso, né? O sistema bancário existe porque as pessoas sempre tomaram dinheiro e sempre precisaram, né? Então, antes de tomar de um banco, que pelo menos é algo regulado e transparente, do que de um agiota, né? É uma instituição antiquíssima, né? Sim, né? Isso não sei quantos anos tem banco, né? O Novo Testamento fala de banco lá, não, pessoal. Não é? Fala de dinheiro, né? Dinheiro, e desde que existe dinheiro lá, César que é de César, tinha dinheiro lá na época de Jesus, já, muito antes, só, talvez. Então, eu acho que o empréstimo, né? Tanto que a Bíblia está recheada. No Velho Testamento está falando de empréstimo, de não dever nada a ninguém. Então, não sei se existe um banco, mas a figura do emprestador, acho que existia, né? Então, eu acho que dá para usar com sabedoria. Né? Lá em casa, por exemplo, a gente faz isso, a gente usa para ganhar coisas. Né? Por exemplo, passagens, milhas, né? Se você sabe usar sem pagar e não querer pagar para o banco, né? Então, acho que dá para usar. Não seja assim, é o mal. Eu estou zoando aqui porque é o mal quando a gente não usa bem e eu estou devendo para o banco, né? Mas, desculpa, você só deve para o banco porque você foi pedir ou aceitou, né, em algum momento, né? Acontece o que o pastor falou, sim, de pessoas com metas serem um tanto agressivas e sem valor algum, né? Até imoral ir lá e fazer uso de situações, né? Uma época aí chegava cartão de crédito na tua casa, né? Cartãozinho, né? Toda hora chegava lá. Então, acho que tem que cuidar isso, mas tem que estar no nosso controle, né? Acho que tem que proteger os mais velhos, né? Hoje tem um pai mais velho, a mãe mais velha, o tio mais velho, cuida deles, assim, olha, se chegar alguma coisa do banco, o senhor deixa eu ver antes, né? Né? E não deixar que sejam enganados, porque a comunicação é muito fácil, né? Esses comerciais são muito fortes hoje, mas tem que ser sábio, né? Tem que ser sábio. Mais alguma pergunta, gente? Então, já foi nosso tempo aí. Tranquilo? Então tá, pastor.